Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabimar, obrigado. Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 11 de maio de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Luiz Henrique Dias Lima, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. A pauta da tarde, ela começa no item 113. Porém, nós tivemos alguns itens que saíram com vista de mesa, desde o início da reunião, e um conjunto desses processos diz respeito aos processos de número 21, 22, 23 e 24, que eu pedi vista de mesa, tá? Eu já analisei o caso, estou em condições de votar, então, vamos fazer o julgamento, então, desses itens que serão com vista de mesa, 21, 22 e 24, todos de relatoria da conselheira Ana, e todos do contribuinte Hospital de Misericórdia de Altinópolis, tá? Eu peço a vocês, então, que já abram ali os acórdons, né, referentes a esses itens. Deixa eu abrir aqui também. A conselheira ela já apresentou o seu voto, inclusive foi o item, tá. A vista de mesa foi no momento em que você proferiu o voto referente ao item 21, né, Ana? Foi o item 21. Então, colegas, item 21. A conselheira relatora... Só um pouquinho, meu computador está um pouquinho lento. A conselheira relatora, ela está dando provimento ao recurso voluntário. Esse aqui é um caso em que a imunidade, a questão envolvendo a imunidade nesse processo, imunidade que eu gosto de dizer que é isenção, entendo por isenção, mas a conselheira entende por imunidade e ela entende seguindo a corrente majoritária. Esse caso aqui, a questão envolvendo essa imunidade, ela diz respeito ao descumprimento do inciso 5 do artigo 55 da Lei 812. Inciso 5 do artigo 55 da Lei 812, tá? E nenhum outro dispositivo do artigo 55, apenas o inciso 5, descumprimento do artigo inciso 5. E aí, por conta das recentes decisões judiciais envolvendo o artigo 55, a conselheira relatora, então, está reconhecendo a imunidade e está dando provimento ao recurso voluntário em relação ao item 21 da pauta. E aí eu pedi para analisar o processo, confirmar realmente, porque a DRJ tem um momento lá que ela fala no parágrafo 1º do artigo 55, e eu fui só confirmar se tinha alguma relação com o motivo determinante do cancelamento da isenção ou imunidade, e aí eu constatei, inclusive o ato cancelatório que consta no processo, ele é expresso dizendo que a isenção da entidade, a imunidade da entidade foi cancelada em razão de descumprimento do inciso 5 do artigo 55. Por esse motivo, então, eu estou acompanhando a relatora, tá? Eu pedi vista, então já estou adiantando o voto, eu não coletei os votos ainda da turma, né? Mas já adianto o meu voto. Márcio, em relação ao item 21 da pauta, a conselheira relatora está dando provimento ao recurso voluntário. Como que você vota? Acompanho. Gregório? Sem som, Gregório. Agora sim. Com a relatora. Luiz, como você vota? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho. Francisco?
Eu também acompanho. Eu também acompanho. Então, colegas, para o item... Essas questões, sabe, pessoal, envolvendo imunidade, envolvendo essas questões, assim, envolvendo essas decisões judiciais, que não são muito claras, né, não são muito muito conclusivas, assim, sabe, a gente tem que olhar com mais atenção, por isso que eu pedi vídeo de mesa. Então, item 21 da pauta, do Hospital de Misericórdia de Altinópolis, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. O item 24, Ana, você disse que o item 20, do 21 é obrigação principal e o 24 também é obrigação principal, né? Não, o 24 é o CFL 68. Ah, decorrente, mas ele, desculpa, tá certo. Isso. Bem, você vai fazer esse agora, né? Isso. Acho que é melhor fazer o item 24. Colegas, item 24 da pauta, do Hospital de Misericórdia de Altinópolis. Pode iniciar a leitura, Ana. Bom, o 24, ele é auto de infração de obrigação acessória, e ele foi lavrado por ter o contribuinte apresentado GFIP com dados inexatos, cujos campos incorretos interferem diretamente no cálculo das contribuições previstas no artigo 22, incisos 1 e 2 da Lei 8.212. Como essa multa do CFL 68, ela é uma multa que está intimamente ligada com a obrigação principal, e no caso a obrigação principal é prevista no artigo 22, incisos 1 e 2, essa que a gente acabou de julgar no processo 22 da pauta, então aqui no 24 eu estou dando provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração da obrigação acessória. Ok, colegas, em relação ao item 24 da pauta, o conselheiro relator está também dando provimento ao recurso voluntário, uma vez que é a obrigação acessória decorrente da obrigação principal, que a turma agora, em relação à qual a turma agora deu provimento ao recurso, cancelando o lançamento. Vamos lá, então. Márcio, como você vota? Acompanho a relatora. Gregório? Relatora. Luiz? Relatora. Renata? Acompanho a relatora. Rafael? Relatora. Francisco? Relatora. Eu também acompanho a relatora, então, para o item 24 da pauta, que é obrigação acessória, decorrente dessa obrigação principal do item 21, ficará assim o resultado. Para o item 24 da pauta, do Hospital de Misericórdia de Altinópolis, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Tá, esse foi o item 24. Qual que nós vamos fazer agora, Ana? O 22? Pode ser o 22. Ok, colegas, item 22 da pauta. Pode iniciar a leitura, Ana. Bom, o 22, a discussão sobre a imunidade da entidade é a mesma. Ela tem o SEBAS. No entanto, aqui as contribuições que ela não recolheu dizem respeito àquelas que são devidas pelo segurado empregado e contribuinte individual, na qual a entidade tem o dever de fazer o desconto. No entanto, como a entidade ela é a contribuinte de fato e não a contribuinte de direito, não incide sobre ela os benefícios da imunidade tributária. Então, eu estou mantendo o auto de infração lavrado e negando provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 22 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, pelas razões que ela expôs. Márcio, como você vota? Acompanho. Gregório? Relatora. Luiz? Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 22 da pauta,
O item 22 da pauta ficará assim. Item 22 do Hospital de Misericórdia de Altinópolis. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Vamos agora fazer o último item desse contribuinte, que é o item 23 da pauta. Pode iniciar a leitura, Ana. O 23, ele é bem parecido com o 22, que também é uma unidade tributária dessa entidade, só que as contribuições aqui são aquelas devidas a outras entidades em fundos que a gente chama de terceiros. E essa imunidade também não é aplicável às contribuições devidas a terceiros, porque a contribuição à imunidade do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, ela diz respeito às contribuições do artigo 22 e 23 da Lei 8.212. Então, eu estou mantendo o auto de infração e negando o provimento ao recurso voluntário. Ok. Colegas, em relação ao item 23 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento, né? Ah, tá, beleza. Tá, deixa eu alterar aqui. Só um instantinho, né? Ok. No sentido de negar provimento ao recurso voluntário, em relação ao item 23 da pauta. Márcio, como você vota? Acompanho. Gregório? Relatora. Luiz? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Francisco? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 23 da pauta, o último item dessa contribuinte, ou desse contribuinte, né, que é um hospital, ficará assim a decisão. Item 23 do Hospital de Misericórdia de Altinópolis. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Então, os itens 21 e 24 foi dado provimento, itens 22 e 23 negado provimento. Ok, colegas, fizemos esses 4 itens que saíram com vista de mesa. Agora vamos para os itens da pauta da tarde de hoje. Dani. Oi, fala, Francisco. Houve dois processos também de vista de mesa, o Gregório pediu. Ele me fez uma pergunta, tudo do processo eu pesquisei. Se quiserem fazer agora, eu já tenho. Até botei no grupo. Se quiserem fazer agora, se o Gregório queira olhar o processo. Depende do Gregório. Eu não olhei o processo ainda. Não, beleza. Depende do Gregório. Então tá. Ok, colegas. Então vamos para a pauta da tarde de hoje. Item 113. Item 113 da pauta. As contribuições, os processos que tratam de contribuição previdenciária se encerraram no período da manhã, e a partir da tarde de hoje já é agora ITR, né? Uma parte da tarde ITR e dali em diante é imposto de renda pessoa física. Tá? Então, nós temos aqui, Francisco, você queria falar? Vai ter oportunidade. Começamos com os seus processos. Não, eu só coloquei, eu não estou dando pressa de jeito nenhum, para mim é indiferente, eu só coloquei porque o Gregório me fez uma pergunta, e aí eu olhei tudo e fiz aquela colocação. Mas... Agora você tem a resposta. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Mas é bom Gregório dar uma olhadinha antes de... Então, perfeito. Colegas, então, nós temos agora lá na pauta, no início da pauta, 3 itens de relatoria do conselheiro Francisco. A gente vai começar por esses 3 itens. Os 2 primeiros itens são do contribuinte Tiago Moraes Salomão, e o outro é o Filadelfo Branco Filho. Mas vamos começar pelos 2 primeiros itens, itens 113 e 114, do contribuinte Tiago Moraes Salomão. Os 2 tratam de ITR. Você vai fazer na ordem o julgamento, Francisco?
Na verdade, os fatos são semelhantes, a argumentação é a mesma, assim, não muda nada, inclusive a VTN, os valores são os mesmos, então é indiferente. Né? Podemos começar pelo 106, 113. Perfeito. Colegas, item 113 da pauta. Pode iniciar a leitura, Francisco. Ok. O auto de infração foi área de preservação, goza de área de preservação permanente e valor da terra nua, arbitrado pelo CIPT. O julgador de origem entendeu procedente, em parte, a impugnação, afastando a goza da área de preservação permanente. O contribuinte, ele se insurge contra a decisão de primeira instância, ele alega que o arbitramento com base no sítio não tem amparo na legislação, o fato da DJ não ter se manifestado sobre pedido de perícia caracteriza essencialmente defesa, ele diz que o laudo apresentado preenche os requisitos, transcreve jurisprudência, pede a nulidade da decisão recorrida, em função dos trens perante o pedido de perícia, e requer que o VTN seja restabelecido ao que está no auto, que é de R$ 419,52, sendo que o VTN que ele declarou foi em torno de R$ 100, 100 e alguma coisa. Aí ele pede, e o autuado foi bem superior, mas ele pede que seja restabelecido para esse VTN de 402. Eu conheço do recurso, como visto na discussão, ficou apenas o arbitramento do VTN, a nulidade da decisão recorrida em face do pedido de perícia para produção de prova, estou afastando, conforme está seguindo no voto. Estou justificando agora o pedido de perícia, porque não justifica por fazer prova que ele poderia ter trazido. Na verdade, ele trouxe. Aí, aqui, eu constatei que o VTN foi arbitrado pelo CIPT com base no valor médio das DTR, desconsiderando a aptidão agrícola. E aí, aqui é até um entendimento que eu estou entendendo que ele traz um pedido para que seja restabelecido o VTN de 419,52. Então, embora tenha sido arbitrado com base na média da DTR, eu estou dando provimento, não para cancelar o auto, mas para reduzir o lançamento, considerando o VTN que ele solicita no recurso de 419,52. É como manda. Esse lançamento se aperfeiçoou quando, Francisco? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Luiz. O processo é de 2007, o exercício é 2005. Você tem a data aqui do lançamento. Não, tranquilo, já resolveu. O processo é de 2007. O lançamento deve ter sido nesse ano aí. Ô, Chico, ele não recorreu da APP? O julgador de origem entendeu o procedente da impugnação e já afastou a glosa da APP lá na decisão de origem. Afastou integralmente? Isso. Aí restou só o VTN. Tá. Tá. Esse VTN... Deixa eu só fazer uma consideração aqui. Quando começar a votação, eu não vou mais tocar no assunto. Eu estou considerando o seguinte, que o lançamento não foi nulo.
o lançamento foi baseado no sítio que tem previsão legal. Agora, foi em cima da média das DITRs. E aí ele está pedindo que considere esse valor do laudo dele, que é R$ 419. Ele pede, inclusive, no próprio recurso. Aí eu estou reconhecendo, dando provimento, não para cancelar, mas para atender o pleito dele. Essa é um pouco diferente do que a gente vinha decidindo, pelo menos eu vinha decidindo. Tá. Ele tinha declarado quanto? Só por curiosidade, quanto que ele tinha declarado? No relatório fiscal fala entre 100 e 120 reais. Ah, tá. E aí está passando agora para 400 e pouco. Tá, perfeito. Então, colegas, ele só trata do VTN, e você está dando o que ele está pedindo no VTN, por isso está dando provimento ao recurso, né? Isso, né? Eu estou dando provimento integral ao recurso, é o que ele pediu. Perfeito. Colegas, em relação ao item 103 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Mas ele está dando... Deixa eu só fazer uma... Na verdade, eu acho que não é provimento. Eu acho que é provimentação. É isso que eu ia colocar, porque tem a alegação da nulidade da decisão de origem, é verdade. Não, e o provimento restabeleceria a situação jurídica ao status quo inicial, que seria o valor que ele declarou na DITR. Não, mas ele pediu. Mas veja, ele pediu. Ele apresentou eu estou dando o que ele pediu. Eu quero que seja considerado VTN de 409 e fração. É o que você está dando. Para mim é provimento. Gregório, eu entendo assim que eu deveria ser parcial, porque ele pede uma preliminar de nulidade da decisão recorrida. E essa aí eu não estou dando. Não, mas se no mérito você está resolvendo, você está dando provimento. É como se ele alegasse, por exemplo, decadência e razões de mérito, e você não desse decadência, mas no mérito você desse provimento. Faz sentido, faz sentido. Eu estou rejeitando a preliminar. Faz sentido. Não, mas veja, ele, na verdade, está pedindo cancelamento de tudo, né? Ele está pedindo cancelamento de tudo. Quando ele alega nulidade, ele quer que derrubar integralmente, né? Mas eu estou rejeitando essa preliminar. Mas ele alegou nulidade da decisão, Denis, de primeira instância. É da decisão, não é do lançamento. Daí se anulaste... Agora, Gregório, tem mais... Pedido de perícia não é preliminar, não é mérito, né? Talvez seja provimento por causa do pedido de perícia, né? Provimento parcial. Mas eu acho que aqui seria parcial mesmo. Eu acho que seria parcial, né? Só por causa da nulidade, do pedido de nulidade, da decisão de primeira instância, no meu entendimento, não, porque é uma preliminar, né? Aí eu rejeito a preliminar e no mérito dou provimento. Só que no mérito tem um pedido de perícia também. Então, essa decisão parcial seria em função de afastar o pedido de perícia, de só dar provimento. Às vezes, a rigor, esse pedido de perícia restou até prejudicado. Se você deu o que ele pediu, ele falou, eu quero VTN de R$419, aí você está dando VTN de R$419 para ele. É fato isso. Olha, bem, eu na dúvida, eu manteria aqui provimento parcial. Deixo por tua conta, Francisco. Vai ser provimento integral? Embora seja o que Gregório colocou, acho que não custa nada manter parcial, já que eu neguei o pedido de perícia. Né? Você afastou a alegação, duas alegações você afastou, né? Não acatou. Aí vai ficar tranquilo, né? Mas a primeira não foi meta, a primeira foi preliminar, né? Eu rejeitei a preliminar. Mas é recurso, alegação recursal. É o recurso, né? Então tá, se você concorda, então vamos manter o parcial, então, tá? Vai ficar mais assim, me parece assim, mais coerente. Então, deixa eu voltar, dei uma caminhada aqui na pauta. Nós já
Tá, então o conselheiro relator então, está dando provimento parcial ao recurso voluntário e está acatando, né, o VTN alegado pelo contribuinte em seu recurso, né? Márcio, como você vota? Relator. Gregório. Acompanho. Luiz. Relator. Renata. Acompanho. Rafael. Acompanho. Ana. Relator. Só um instantinho. Ok, colegas, então para o item 14 da pauta, item 14, item 100 e... Eu li ali o número 14, que é o tamanho da letra que está no Word ali, falei no item 14. Item 113 da pauta, do contribuinte Tiago Moraes Salomão, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja considerado o valor da terra nua de R$ 419,52 por hectare. Esse foi o item 113 da pauta do contribuinte Tiago Moraes Salomão. O outro item, que é do mesmo contribuinte, é o item 114. Pode iniciar a leitura, Francisco. O 114 é exatamente a mesma coisa. Até o recurso dele, o valor é o mesmo. Então, a decisão é a mesma. O que vai alterar um número de páginas, alguma coisa que muda aí das alegações que eu faço. Pedido de perícia, a alegação de preliminar da decisão recorrida, por conta do não atendimento do pedido de perícia. Então, é exatamente a mesma coisa. É a mesma área, inclusive, Francisco? É a mesma fase, é o mesmo imóvel. O que muda é o exercício só. É só exercício. E a decisão é a mesma. Tá. Colegas, do item 113 para o 114, a única diferença é o exercício. As razões recursais são as mesmas, as razões de decidido conselheiro são as mesmas, e ele está reconhecendo para o item 114 o mesmo valor da terra nua que ele considerou para o item 113, ou seja, R$ 419,52. Eu vou replicar a decisão do 113 no 114. Alguém diverge de eu replicar? É a mesma decisão, né? Não preciso fazer coleta individual, né? Nós decidimos, a decisão nossa proferindo no 113 é a mesma para o item 114. Então, eu vou replicar. Todos estão de acordo, então, assim ganhamos tempo.
Então, para o item 114, ficará assim o resultado do contribuinte Tiago Moraes Salomão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja considerado o valor da terra nua de R$ 409,52 por hectare. Vamos agora para o item 115 da pauta. 115, do contribuinte Filadelfo Branco Filho. Filadelfo Branco Filho, item 115 da pauta. Também de relatoria do conselheiro Francisco. Pode iniciar, Francisco. A autuação aqui foi arbitramento do valor da terra nua e glosa da área ocupada com benfeitorias. O julgador de origem manteve a autuação, improcedente à impugnação. O recurso de origem, ele nada acrescentou em relação ao que foi impugnado, exceto quanto ao pedido de anulação por cessamento de defesa. E o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, desde que eu tomo conhecimento. E enfrento primeiro essa pretensão da decisão recorrida. Ele alega que foi supostamente porque o pedido de perícia para obtenção de provas, já que deveriam ter vindo nos autos. Isso aqui foi a justificativa da negativa que eu estou justificando aqui, que não cabe se anular a decisão recorrida simplesmente porque ela negou o pedido de perícia. Ela negou a realização de perícia para fazer prova, para trazer documento aos autos que o contribuinte poderia ter trazido, né? Então, eu refuto. Princípios constitucionais que alega, eu também não nos cabe manifestar a tal respeito. E aí, a delimitação da lida, então, como nada foi alterado, continuou o VTN e as benfeitorias úteis e a glosa da área de benfeitorias úteis e necessárias. Solicitação da diligência, estou afastando aqui, não é o caso fazer diligência para trazer provas que o contribuinte poderia ter apresentado, ter acostado aos autos. O VTN observou aptidão agrícola, estou colocando aí, está destacado. E aí estou sequenciando aqui, traga a legislação que fundamenta o arbitramento e a possibilidade de ser afastado, tipo de laudo que preenche os requisitos. Sequenciando aí, trazendo toda essa legislação brasileiras, né? Normas técnicas, né? E aí eu concluo aqui. Neste contexto, vale consignar que o recorrente sequer apresentou laudo de avaliação, razão porque mantemos o VTN arbitrado pela fiscalização. Multa de ofício e juros de mora aplicáveis, o contribuinte questiona também. Nós temos súmulas tratando da situação, não há o que se discutir, também é afasto. E quanto às benfeitorias, como o contribuinte nada acrescentou, estou replicando aqui, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de origem. E aí o julgador de origem, eu pensei algumas partes aqui que eu acho relevante para o conhecimento da decisão. Alega o impugnante que efetivamente existiam 480 hectares ocupados com benfeitorias úteis e necessárias destinados à atividade rural, e mesmo que não tivesse, o impugnante comprovado naquele momento, cumpriu o fiscal determinar uma vistoria no local. Ou seja, a argumentação dele é que caberia a fiscalização, ele declarou os 480, foi solicitado que ele comprovasse, ele disse que caberia ao fiscal provar que não teria os 480. Mais ou menos isso que aconteceu. E aí sequencia o julgador de origem, aí ele vai pontuando, trouxe a legislação, e aí ele sequenciando, item 13 aqui, tópico 13. Lá ele colocou a lei agora aqui, segundo, primeiro foi aquele que justificou que ele não caberia a ele fazer prova daqueles 480, e sim ao contribuinte que o declarou, né? Aí segundo, em vez de
de apresentar a comprovação dos benfeitorias úteis e necessárias de atividade rural que, porventura, existiu no imóvel, tudo na tela é que torna-se difícil apresentar documentos que comprovem todas as benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural do ano 2005. Ninguém poderá atestar hoje, com total precisão, o que efetivamente existia no imóvel em 1 de 1 de 2005. O estado de fato do imóvel poderia ter mudado quando decorrido mais de 4 anos. Deve prevalecer a declaração do impugnante. E aí sequencia o julgador de origem. Assim, esta relatora é da opinião que deve ser mantida a glosa de 480 hectares declarados como área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural. Então, destaquei essas partes que eu entendi necessárias para o entendimento. Ela enfrenta uma alegação de calamidade pública, item 17. Afirma o impugnante que, no ano anterior ao exercício 2005, foi declarado estado de calamidade pública no município de Saloá, Pernambuco, conforme o decreto, ela traz o decreto aqui do governo de Pernambuco. Conforme o decreto, ela traz o decreto do governo do Pernambuco, foram homologados diversos decretos municipais que declararam o estado de calamidade pública em vários municípios pernambucanos, dentre eles o de Saloá. Aí ele discorre aqui sobre um estado de emergência, né, de 18 e 19. O estado de calamidade pública para efeito do ITR é o reconhecimento pela autoridade local, por decreto, com aprovação do governo federal, dos danos sofridos pelo município em decorrência de evento adverso de grande magnitude, do qual tenha ocorrido frustração de safra ou destruição de pastagens. No caso de calamidade pública, para que a área aproveitável do imóvel seja considerada efetivamente utilizada pela atividade rural, é necessário, cumulativamente, que seja comprovadamente situado em área de calamidade pública. 2, que o estado de calamidade pública tenha sido decretado pelo poder público local no ano anterior ao de ocorrência do fatiado do ITR e reconhecido pelo governo federal. E 3, que tenha sofrido frustração de safra ou destruição de pastagem em decorrência do evento motivador da decretação do estado de calamidade pública. Sequenciando. 21. O contribuinte acostou a impugnação do decreto 26.502 de 2004, através do qual o governo do estado de Pernambuco homologa diversos decretos que declararam situação de emergência em seus municípios, folha 5657. Assim, não há que se falar em estado de calamidade pública. Eu entendi aqui no item, ele faz esse item 18, eu não li mesmo, o julgador faz ele diverge, eu acho que agora é interessante eu ler aqui 18, porque ele faz uma divergência entre o estado de situação de emergência e calamidade pública. Ele coloca 18. É de todo pertinente esclarecer que a situação de emergência não se confunde com o estado de calamidade pública. Ocorre situação de emergência quando os danos causados pelo evento adverso são importantes e os prejuízos vultosos, mas suportáveis e superáveis pela comunidade afetada. Já no estado de calamidade pública, os danos provados pelo evento adverso devem ser excepcionais. Quando um município é atingido por um evento adverso de grande magnitude, por exemplo, prolongada estiagem, inundação, granizo, vendaval, abalo sísmico, etc., dependendo da intensidade ou gravidade dos danos, o prefeito pode decretar situação de emergência ou estado de calamidade pública. Em síntese, esses decretos que ele trouxe é situação de emergência e não calamidade pública. E aí ele trouxe uma jurisprudência que não nos vincula, e desse modo eu rejeito a preliminar suscitada e no mérito eu nego o provimento ao recurso. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 115 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Luiz?
Relator, presidente. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 115 da pauta, do contribuinte Filadelfo Branco Filho, item 115, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora nós vamos para o item 116, de relatoria do conselheiro Gregório. O item 116, nós temos recurso de ofício e recurso voluntário, né, Gregório? Recurso de ofício e recurso voluntário. Inclusive, esses processos que estão na pauta há bastante tempo, esse aqui está desde outubro, tem alguns na sequência também. É importante que a gente realmente faça esses processos, dê até uma prioridade para esses mais antigos que estão na pauta. Então, colegas, item 116, o contribuinte é Clausi Soraya Rodrigues. Clausi, ou Clausi, né? Clausi Soraya Rodrigues. Clausi Soraya Rodrigues, item 116. Pode iniciar a leitura, Gregório. Eu vou direto ao voto, presidente. E, se for necessário, podemos retornar ao relatório. Então, aqui é julgamento de recurso de ofício e recurso voluntário. Do recurso de ofício, o órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício para esse egrégio conselho em face da decisão consubstanciada no acórdão 0335854, que exonerou o sujeito passivo do crédito tributário em montante superior a R$ 1 milhão e ao demonstrativo abaixo do montante exonerado por conta da decisão da RJ. Ocorre, entretanto, que a portaria do Ministério da Fazenda 63 de 2017 estabeleceu um novo limite para a interposição de tal recurso, elevando para R$ 2.500.000. O enunciado de súmula CAF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido na data da apreciação do recurso em segunda instância. Neste caso, observa-se do demonstrativo supra que o somatório do tributo e dos encargos de multa não ultrapassa R$ 2,5 milhões, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser reconhecido. Do recurso voluntário. Analisando o recurso voluntário apresentado, verifica-se que a contribuinte inovou em suas razões de defesa, apresentando fundamentação e argumentação não deduzida em sede de impugnação. De fato, conforme sinalizado pelo órgão julgador de primeira instância na resolução de folhas 62 a 64, a contribuinte, na impugnação apresentada, restringiu-se a sustentar que discorda do procedimento fiscal por não ter sido regularmente intimada e por estar o imóvel localizado no município de São Francisco e não em Belo Horizonte. Tramita na 8ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte processo para resguardar seu direito sobre o imóvel. Já em sua peça recursal, entretanto, a contribuinte inovou em suas razões de defesa, passando a defender que o imóvel está sendo utilizado como fato gerador da cobrança, jamais foi registrado em seu nome. O inciso 3 do artigo 16 do Decreto 70.235, norma que regula o processo administrativo fiscal em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se destine a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e razões e provas que possuir o contribuinte devem ser apresentados na impugnação. No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em destaque suscitado no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento e, por conseguinte, do próprio recurso voluntário, tendo em vista que será esta a única matéria deduzida pelo contribuinte em sua peça recursal. Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário. Conclusão. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, em face do não atingimento do limite de alçada, e em não conhecer do recurso voluntário, por falta de pré-questionamento em sede de impugnação. Como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 116 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de não conhecer do recurso de ofício e nem do recurso voluntário. O recurso de ofício por não atingimento do limite de alçada e o recurso voluntário por inovação recursal, né? Isso. Depois eu vou até ajustar aqui os termos na conclusão. Perfeito. Depois da aula de processo civil das conselheiras Renata e Ana. Tá certo. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael?
Relator. Francisco. Relator. Ana. Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 116 da pauta, da contribuinte Clausi Soraya Rodrigues, Soraya Rodrigues, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício, em face do não atingimento do limite de alçada, e em não conhecer do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora em primeira instância, representando inovação recursal. Perfeito. Agora vamos para o item 117 da pauta, da contribuinte Eldorado do Xingu S.A. Agropastoril. Eldorado do Xingu S.A. Agropastoril. Item 117, também de relatoria do conselheiro Gregório. Pode iniciar a leitura, Gregório. Bem, colegas, esse aqui é uma proposta de resolução. Trata-se, presente caso, de notificação de lançamento com vistas de débitos de TR em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações cometidas pela contribuinte: não comprovação da área declarada de benfeitorias e não comprovação por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR, também de ter do valor da terra no declarado. No que tange ao arbitramento do VTN com o CIPT, aí eu trago a base legal. Deixa eu avançar aqui. Pronto. No caso em análise, verifica-se que, apesar de expressamente informar que o valor da terra não foi arbitrado, tendo como base informações do sistema de preços de terra, o CIPT, a fiscalização não trouxe aos autos qualquer prova material nesse sentido, notoriamente a tela do mesmo. Outro sim, ainda que tenha se reportado ao CIPT, a fiscalização não informou se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou não na determinação do VTN arbitrado. Neste contexto, tendo em vista que a contribuinte se insurge de forma expressa contra o procedimento adotado pela fiscalização no que tange ao arbitramento do VTN, com base no CIPT, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível no caso vertente a conversão do presente julgamento em diligência para a unidade de origem, para que a autoridade administrativa fiscal anexe aos presentes autos à tela do CIPT utilizado para arbitrar o VTN, informando se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou não. Na sequência, cientificar o contribuinte do resultado da diligência fiscal para que, a seu critério, apresente manifestação no prazo de 30 dias. A proposta, presidente. Ok, Gregório. Colegas, proposta de conversão de julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Márcio, como que você vota em relação à diligência? Acompanha o relator. Luiz. Relator. Renata. Acompanhe. Rafael. Relator. Francisco. Relator. Ana. Relator. Eu também acompanho o relator. Então, e nesse caso aqui... Eu coloquei para cientificar o contribuinte, porque ele alega no recurso justamente esses pontos. Ele alega nulidade do processamento do direito de defesa, inviabilidade da utilização do CIPT para apuração do valor da terra nua e ilegalidade do arbitramento. Não, tem que intimar ele nesse caso, tá certo. Então tá, colegas. Quando a gente pede para fiscalização uma informação que o contribuinte já tem, né? Por exemplo, uma cópia de uma declaração do imposto de renda do contribuinte ou do ITR do contribuinte, aí não precisa intimar o contribuinte, mas nesse caso a gente está pedindo informações à unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal, que talvez até o contribuinte não tenha, né? Uma informação nova com relação ao CIPT e tal. Então, é importante intimar ele, sim. Colegas, então, ficará assim a decisão para o item 117 da pauta. 117,
da contribuinte Eldorado do Xingu S.A. Agrícola Pastoril. Eldorado do Xingu S.A. Agrícola Pastoril. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Esse é o item 117. Agora vamos para o item 118, do contribuinte Márcio Belon. Item 118, do contribuinte Márcio Belon, também de relatoria do conselheiro Gregório. Pode iniciar a leitura, Gregório. Indo direto ao voto, o recurso voluntário é tempestivo, entretanto, não deve ser integralmente conhecido pelas razões a seguir expostas. Conforme exposto no relatório supra, trata-se presente de casos de notificação de lançamento com vistas de débito de TR, em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações cometidas pelo contribuinte: não comprovação da área de preservação permanente e não comprovação do valor da terra no declarado por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14653 da BNT. O recorrente defende, em síntese, a nulidade da decisão de primeira instância por processamento de defesa, a inexistência do imóvel e a ausência de autorização normativa para o arbitramento do VTN. Passemos, então, à análise das razões de defesa do recorrente. Da matéria não arguída na impugnação. Analisando o recurso voluntário apresentado, verifica-se que a contribuinte inovou parcialmente em suas razões de defesa, apresentando fundamentação e argumentação não devida naquela primeira defesa administrativa. De fato, analisando as teses defensivas deduzidas em sede de recurso voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o recorrente inovou suas razões de defesa neste momento processual, no que tange especificamente a alegação de ausência de autorização normativa para o arbitramento do VTN. E aí eu trago a toda a fundamentação para concluir nesse ponto que, no que tange ao arbitramento do VTN realizado pela autoridade administrativa fiscal, o próprio órgão julgador de primeira instância destacou que o impugnante nada questionou, sendo considerada matéria não impugnada, vez que não foi expressamente contestada, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto 7235. No caso de análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em destaque suscitado no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento. Da alegação de nulidade da decisão de primeira instância. O recorrente, em sua peça recursal, defende, em síntese, a improcedência do lançamento, aduzindo que o imóvel não existe. Para tanto, ampara-se em laudo técnico acostado aos autos, corroborando a inexistência do imóvel, bem como em certidões dos registros de imóveis da localidade do aludido imóvel, atestando que o contribuinte não é titular de qualquer terreno nas comarcas que abrangem a região. Subsidiariamente, pugna pela nulidade da decisão de primeira instância por cesseamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de perícia, diligência e produção de prova. A turma julgadora COR entendeu que não se encontrava presente as condições para o deferimento dos pedidos de diligência e produção pericial formulados, o que fez com base nas normas de registro da matéria, e aí eu trago a transcrição do excerto da COR na DRJ, que fundamenta o indeferimento do pedido de perícia e realização de diligência e produção pericial. Para concluir ao final que, perfeitamente fundamentada a decisão, não há que se considerar qualquer nulidade na mesma. Da alegação de inexistência do imóvel objeto da autuação. Nesse ponto, conforme já exposto acima, o recorrente defende que o imposto não é devido em face da inexistência do imóvel que configuraria fato gerador e a base de cálculo do tributo. Como prova do fato, apresentou, juntamente com a impugnação, um laudo técnico corroborando a inexistência do imóvel, bem como certidões dos registros de imóveis da localidade do aludido imóvel, atestando que o contribuinte não é titular de qualquer terreno nas comarcas que abrangem a região. Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que as declarações do TR entregues pelo contribuinte à Receita Federal são submetidas à revisão mediante uma área fiscal, atividade exercida pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Da revisão da declaração poderá resultar lavratura de auto-notificação ou emissão de notificação de lançamento quando forem constatadas inexatidões materiais devidas a lápis no manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação tributária. Para comprovar suas alegações, o impugnante apresentou as folhas 48 e 49, cópia de escritura pública de cessão de direitos hereditários sobre o imóvel com área de 10.727 hectares, localizado no município de Guaraqueçaba, Paraná,
e da matrícula do mesmo imóvel junto ao registro de imóveis da comarca de Antonina, além das cópias dos documentos pertinentes ao processo de inventário dos bens deixados em virtude do falecimento de Miguel Camacho Sanches e Dolores Munhoz, cujo herdeiro cedeu ao interessado os direitos hereditários sobre um dos bens inventariados, no caso do imóvel rural tributado. Saliente-se que é de causar surpresa a alegação do contribuinte de que não tomou nenhuma providência para localizar o imóvel antes ou após a sua aquisição, mesmo tendo se beneficiado dos créditos por compensações ambientais previstos no acordo internacional, sem nem saber da existência do imóvel. Mas o que realmente interessa é que não há nos autos comprovação do cancelamento da matrícula do imóvel, continuando o requerente como sendo proprietário para todos os efeitos legais. Conforme disposto na Lei 93/96, artigo 4º, contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, seguindo o disposto na legislação tributária. Quanto ao contribuinte do ITR, diante da comprovação de que o interessado adquiriu a propriedade do imóvel e que vem apresentando normalmente as ITRs em seu nome, enquanto não for apresentada comprovação efetiva que justifique reconhecer erro no preenchimento da declaração, não há como afastar o impugnante do polo passivo do ITR relativo ao imóvel de sua propriedade. Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular. De fato, conforme exposto pela própria DRJ, o contribuinte do ITR é, nos termos do artigo 4º da Lei 9393, o proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, sendo certo que, no caso de análise, o recorrente não rechaça a informação de que adquiriu o imóvel objeto da autuação. Ao contrário, o contribuinte expressamente confirma, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário apresentado, que adquiriu o imóvel em questão via cessão de direitos hereditários em seu favor, conforme cópias dos documentos pertinentes ao processo de inventário nos bens deixados em virtude do falecimento de Miguel Camacho Sanches e Dolores Munhoz. Resta em controvérsia, pois, a aquisição do imóvel rural pelo contribuinte ora recorrente. Tanto o é que o contribuinte apresentou a competente declaração do ITR em seu nome referente ao imóvel fiscalizado. O fato de as certidões do registro de imóveis da localidade do imóvel atestarem que o contribuinte não é titular de qualquer terreno nas comarcas que abrangem a região não confirmam por si próprias a alegação do recorrente de que o imóvel não existe. Por-se afirmar, inclusive, que, sendo em controvérsia a aquisição do imóvel pelo contribuinte nos termos acima declinados, tais certidões serviriam para confirmar que, no caso em análise, as partes envolvidas na transmissão da propriedade via cessão de direitos hereditários não se desincumbiram de fazer o devido registro no cartório de imóveis. Com relação ao laudo técnico apresentado, documento que, no entendimento deste relator, motivou a arguição de inexistência do imóvel por parte do contribuinte, tem-se que o mesmo, tal como as certidões dos cartórios de imóveis mencionados, não respalda por si só a tese de defesa do recorrente. Isto porque, apesar de concluir de uma forma um tanto quanto confusa, ressalte que o imóvel não tem a consistência física, ou seja, não é possível a sua localização e também não exista, a lacônica narrativa do referido laudo conduz, em verdade, à conclusão de que houve erro no traçado, rumos e distanciamento, constante no memorial descritivo do item 2 da relação de bens a inventariar. Neste contexto, destacou o engenheiro florestal responsável pela emissão do referido laudo, que identificou como um poligonal aberta e com erros de área e de fechamento angular, não sendo possível a localização exata do referido imóvel. Ora, não conseguir identificar / localizar o imóvel por erro no traçado do mesmo constante em determinado documento não significa, de forma automática, que o imóvel não existe, conforme defende o contribuinte. Isto posto, voto por negar o provimento a recurso voluntário neste particular. Conclusão. Ante os postos, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo a alegação de ausência de autorização normativa para o arbitramento por falta de pré-questionamento em sede de impugnação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 118 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, está negando o provimento. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho.
Só um instantinho. Resultado, colegas, para o item 118. Para o item 118. Item 118, do contribuinte Márcio Belon. Márcio Belon, item 118 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de ausência de autorização normativa para o arbitramento, uma vez... Arbitramento do VTN. É bom dizer isso. Som. Você vai colocar na conclusão também, né? O VTN, né? Então tá. Então, eu vou repetir, então. Item 118 da pauta, do contribuinte Márcio Belon. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de ausência de autorização normativa para o arbitramento do valor da terra nua, aí entre parênteses a sigla, vírgula, uma vez que tal alegação não foi levada, ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. E, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Eu coloquei em vermelho aqui, depois eu vejo na redação, a decisão é essa, né? Mas, assim, eu coloquei em vermelho para ver se eu mantenho ou não depois, de colocar assim, ó, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora, de primeira instância, representando, vírgula, assim, vírgula, inovação recursal. Representando assim, inovação recursal. Esse assim, essa perfumaria ali gramatical, né? Depois eu vejo se eu mantenho ela. Mas essa é a decisão, colegas, para o item 118. Agora vamos para o último item desse bloco de processos do conselheiro Gregório, que é o item 119. Item 119, do contribuinte Renato José dos Reis. Renato José dos Reis, item 119, de relatoria do Gregório. Gregório, pode iniciar a leitura. Bem, esse aqui é trata-se presente de casos de uma proposta de resolução, né? Trata-se presente de casos de auto-infração com vista de débito de terra em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações cometidas pela contribuinte: não comprovação da área de pastagem nos exercícios de 2007 e 2008 e não comprovação do valor da terra não declarado por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14653 da BNT. Aí o contribuinte apresenta suas razões de defesa. Ocorre que, apesar de não ter sido deduzida pelo recorrente por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, e põe-se a verificar, no caso de análise, se o direito de ofício constitui o crédito tributário foi atingido ou não pela decadência. E aí eu trago a base legislativa, artigo 173, o 150, parágrafo 4º, ambos TTN,
o artigo 10 da Lei 9393, o entendimento já consolidado do STJ, para ao final concluir. Destaque, é primordial verificar a existência ou não de pagamento, a fim de ser fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial. No presente caso, analisando-se a planilha de apuração do imposto devido elaborada pela fiscalização, verifica se o contribuinte apurou nas suas DTRs de 2006, 7 e 8, a título de imposto devido, o montante de R$ 195. Todavia, não há nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento do imposto apurado pelo contribuinte. No presente caso, tem-se que o contribuinte tomou ciência do auto de infração em dezembro de 2011, conforme se infere do AR de folhas 83. Como o presente processo se refere aos exercícios 2006, 7 e 8, o físico teria perdido o direito de constituir crédito tributário referente ao exercício 2006 em face do transcurso do luxo decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento de diligência para a unidade de origem, para que a autoridade administrativa fiscal preste as seguintes informações. Informe se houve, por parte do contribuinte, o efetivo pagamento do imposto devido apurado por esta em sua DTR de 2006, trazendo aos autos, se for o caso, respectivo comprovante instalado no sistema. Caso positivo, informar a data do referido pagamento. Caso não localize / identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade administrativa fiscal deve intimar o contribuinte para apresentar o comprovante do efetivo pagamento do imposto devido apurado em sua DTR de 2006. É a proposta, presidente. Ok, Gregório. Gregório, eu posso dar uma sugestão de acrescentar mais um item na resolução? Algo dizendo assim, em sendo apresentado um comprovante pelo contribuinte, que a unidade de origem confirme as informações, né? Mas dessa ele traz uma cópia de um... E aí a gente vai ficar naquela, e aí? Será que foi recolhido ou não, né? Então, em sendo apresentado um comprovante pelo contribuinte, solicitamos também que a unidade de origem confirme a veracidade da informação constante nesse comprovante, ou confirme esse comprovante, né? Ou proceda à confirmação, faça a confirmação. Pode ser? Só para evitar, né? Tá, incluí inclusive aqui na minha cópia, minha versão aqui, minha cópia da minuta, né? Toda vez que vocês fazem uma alteraçãozinha no voto, eu registro aqui na minuta que fica comigo, porque quando eu estou finalizando a ata, fechando a ata, às vezes eu fico com dúvida em algum item e vou lá nos votos para ver, né, como é que foi julgado, e se teve alteração durante a sessão eu não anoto, nossa, depois eu me perco. Aí tem que ficar perguntando para vocês. Mas eu já anotei aqui esse ajuste. Colegas, em relação ao item 119 da pauta, o conselheiro relator, então, está propondo a conversão do julgamento de diligência para confirmação de pagamento. Márcio, como que você vota? Acompanho o relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, ficará assim, colegas, a decisão para o item 119 da pauta,
119, do contribuinte Renato José dos Reis. Renato José dos Reis, item 119. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Esse é o item 119, deixa eu confirmar o horário. A gente vai fazer um intervalo às 16 horas, né? Falta 11 minutos. Podemos fazer esse seu agora, Márcio? Da Sueli? Podemos, eu posso fazer se não... Posso fazer o da Taísia primeiro, que é bem rápido, é uma decadência. Tá, então vamos fazer o da Taísia, e daí se der mais um tempinho, a gente faz o outro. Então, colegas, item 121 da pauta, da contribuinte Taísia Soares Malacarne, Taísia Soares Malacarne, item 121 de relatoria do conselheiro Márcio. Pode iniciar a leitura, Márcio. Esse lançamento é um daqueles casos de lançamento de TR que vem em um lote de vários exercícios, e esse exercício ele foi contemplado com o lançamento 5 anos após o fato gerador, que é 1º de janeiro. Eu não sei se vocês se recordam, eu fiz a conversão do julgamento em diligência, e quando a diligência retornou, ele falou, a autoridade julgadora informou que não encontrou o pagamento no valor de R$ 34,80. Mas aí eu fiz mais uma pesquisa dentro das consultas de pagamento, e ele não havia encontrado esse pagamento porque ele tinha procurado o número expresso e não o exercício. Na realidade, o pagamento foi feito com juros e multa, então o valor era um pouquinho diferente. Feito esse saneamento, a gente já pode ir aqui para o voto. Na 34,80, 34,40. O contribuinte ele tomou conhecimento em 29 de novembro de 2011 para o exercício de 2006, e como vocês podem perceber, houve o recolhimento antecipado em 28 de 8 de 2008, referente ao período de apuração 1º de 1 de 2006. Portanto, havendo recolhimento antecipado, aplica-se a regra de 150, parágrafo 4º. Sendo assim, o termo ad quem da decadência seria 1º de janeiro de 2011, tendo sido efetuado o lançamento cerca de 10 meses após o prazo final. Repito, em 29 de novembro de 2011. Esses termos, eu voto em dar provimento ao recurso voluntário para, de ofício, declarar a decadência do crédito tributário. Eu estou falando aqui, não estavam escutando, estava desligado o microfone. Gregório, como você vota? Relator. Luiz. Relator. Renata. Acompanho. Rafael. Relator. Francisco. Francisco? Eu não escutei. Relator. Ana, isso. Relator. Ana. Eu também acompanho o relator quanto ao reconhecimento da decadência. Só um detalhe com relação ao registro na ata, Márcio, eu vou pedir vista de mesa do processo só para ver como eu vou registrar isso aqui na ata, tá? A questão do dar provimento e ser de ofício, sabe? Eu vou registrar, provavelmente eu vou registrar como você colocou aqui, mas deixa eu só fazer uma consulta para ver como que eu me posiciono em relação a essa forma de registrar, entendeu? Vai estar decidido já, lançamento cancelado por decadência, tal, por unanimidade, mas eu vou prolatar a decisão ou hoje, depois do intervalo, ou amanhã, tá? Eu só daí prolato... Uma questão semântica, presidente, o Márcio utilizou a expressão declarar. Na verdade, você não declara a decadência. Não é isso, não é isso. É que... Mas eu estou falando isso também. Eu não sei qual é a sua alegação. Eu estou falando que é uma leitura que eu estou vendo aqui no... Eu não sei se você vai... Se é essa a sua dúvida. Eu acho que não seja, mas
Eu estou só alegando que é questão meramente semântica aqui, porque, na verdade, você não declara a decadência. Não, Você não é isso. reconhece a decadência. Não é isso, não é isso, não é isso. Sim, mas eu estou falando com, assim, eu estou fazendo a minha Tá, não, mas... a minha observação. Tá, mas não é minha... Assim, não é isso, não é isso. Não, eu não estou dizendo que seja, eu estou dizendo que é a minha. Seja a sua. Você tem essa dúvida. Tá. Eu estou falando assim que é só uma questão semântica, a gente não declara a decadência, né? A decadência ela já existe, você vai reconhecer ou não. Só isso. Não, tranquilo, tranquilo. Mas a gente sempre usa, é por isso que pelo menos eu sempre uso a expressão reconhecer. É a primeira vez que eu vejo alguém colocar declarar. Porque a decadência ela já existe. Ela é um evento que já existe por conta do recolhimento antecipado. Você não vai declarar, você não declara o que existe, você vai reconhecer o que existe, né? É só uma questão semântica, Márcio, sem nenhum preciosismo. Tá certo. Mas a decisão está tomada, tá? A turma, então, por unanimidade de votos, está cancelando o lançamento por decadência. Eu só vou fazer uma consulta para ver certinho como que eu vou posicionar em relação à decisão, tá? Mas eu acompanho o cancelamento por decadência, tá? O reconhecimento da decadência. Então, esse item aqui vai ser um item que vai constar na ata que teve o início agora, na primeira metade da parte da tarde, e a conclusão vai ser quando eu prolatar a decisão, tá? Então, esse aqui... Vou até colocar uma vista de mesa aqui, só para... Só um instantinho. Tá, então, colegas, itens 121, julgados, só falta eu prolatar a decisão. Na verdade é o seguinte, até eu prolatar a decisão, qualquer um pode mudar o voto, né? Mas, em princípio, todos já votaram, né? Eu só vou prolatar depois. Até eu prolatar, pode mudar, mas não tem por que mudar aqui, né? Decadência, né? Eu só vou fazer uma confirmação, depois eu faço... provavelmente vai ser amanhã ou depois isso aqui. Hoje eu não sei se eu consigo verificar isso aqui hoje, tá? Mas tá tranquilo. A hora que a gente retomar esse processo aqui 30 segundos a gente finaliza. Esse foi o item 121 da pauta, agora já deu 4 horas, né? Eu enrolei aqui. Falta 3 minutos. Agora não dá, né, Márcio, para fazer aquele outro, né? A gente faz depois do intervalo. Então tá. Colegas, vamos fazer um intervalo agora. A gente retorna quase 4 horas, às 16h15, então, tá? Às 14h15. Rafael e Fabimar, pode interromper a gravação.